Olá pessoal, vamos ver como resolver a questão da rifa do iPhone. A questão diz o seguinte, diz que serão 15 mil bilhetes disponíveis por apenas R$ 10 cada bilhete. Existe um dos bilhetes que você concorre ao prêmio máximo, que é um iPhone 16 Pro Max 512 GB no valor de R$ 15 mil. O segundo prêmio você vai concorrer a um Apple Watch no valor de R$ 4 mil. O terceiro prêmio, um AirPods no valor de R$ 2 mil. E o quarto prêmio, um vale presente para você gastar nas lojas da Apple no valor de R$ 500. Diante disso, eu fiz uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual o valor médio que o participante da rifa irá perder por cada bilhete que comprar? Eu achei interessante esse problema, que ele explora algo da matemática chamado de valor esperado ou esperança matemática. E é muito interessante isso. Então, antes de resolver essa questão, eu gostaria aqui de resolver uma outra questão, que seria essa daqui. Imagine, você tem aqui o dono de uma roleta, onde você paga R$ 10 para girar essa roleta uma vez. Essa roleta ela está dividida em 8 setores com áreas iguais, onde você tem 3 prêmios de R$ 5, 2 prêmios de 15 e 3 prêmios de 11. Então, quando você olha para essa roleta, esse jogo é bem atrativo, porque você perde aqui, claro, que se você pagou 10 e vai ganhar 5, você vai estar perdendo quanto? Perdendo 5. Mas aqui você ganha 5 também aqui você ganha 1, ganha 1, ganha 1. Então, a chance, quando você olha aparentemente de ganhar, é maior do que a chance de você perder. Então, torna-se um jogo bem atrativo. Então, por tornar esse jogo atrativo, você pensa, cara, será que esse jogo vai compensar para o dono da roleta? E aí eu fiz 2 perguntas. A primeira, quanto o dono da roleta ganha em média por cada vez que a roleta é girada? Então, já garanti para vocês que o cara vai ganhar. A questão é quanto é que ele ganha em média. E a segunda pergunta, se você sabe a primeira, a segunda fica fácil. Qual o faturamento esperado em um dia em que a roleta foi girada 1000 vezes? Então, vamos resolver esse problema. Depois que eu resolver esse problema, eu volto lá para o problema da rifa. Tudo bem? Então, vamos pensar. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma variável que eu vou chamar de lucro. Qual é o lucro X que quem está participando do jogo tem? Então eu vou adotar como referencial o participante do jogo, quem gira a roleta. Então, por exemplo, quem gira a roleta, se a roleta, por exemplo, ao você girar a roleta e a roleta parar, por exemplo, em R$ 5, qual foi o seu lucro? Você perdeu 5. Você teve um prejuízo de R$ 5. Então, se, por exemplo, eu fosse preencher isso lá, esse prejuízo, eu vou representar por menos 5, já que foi um prejuízo. E aqui do lado, eu vou colocar exatamente a probabilidade de você ter esse prejuízo X. Então, quando você olha lá para a roleta, 5 são 3 setores dentre 8 setores, todos com a mesma área. Então, a probabilidade de você ter esse prejuízo é de exatamente 3/8. Mas você diz, não, professor, mas eu posso girar essa roleta e, por exemplo, o valor parar em R$ 11. Eu digo, pode. Se parar em R$ 11, você está tendo um lucro. Um lucro de quanto? Você está tendo um lucro de R$ 1, ok? Qual seria a probabilidade de você ter esse lucro? Para ter o lucro de R$ 1, basta a roleta parar em 11. Então, são 3 setores dentre 8. Então, a probabilidade de você ter um lucro de R$ 1 também é 3/8. Só que aí, ao girar essa roleta, você também pode ser que essa roleta ela pare em R$ 15. E se essa roleta ela parar em R$ 15, você já está tendo um lucro de 5. No caso aí, 5 positivo, porque você está ganhando mais do que você investiu. Então, qual é a probabilidade de você ter um lucro de 5? Para ter um lucro de 5, basta parar em 15. Em 15 são 2 setores, dentre os 8 setores disponíveis. Então, a probabilidade de você ter um lucro de 5
é 2/8. Você nota que aparentemente as chances de você ter lucro é maior do que a chance de você ter o quê? Ter prejuízo. 5 setores contribuem para você ter lucro e 3 setores contribuem para você ter prejuízo. O que é que eu vou atrás? O que é que eu estou ensinando para servir como base para aquela questão da rifa? Eu vou ensinar você a achar um valor chamado de valor esperado. Esse valor esperado seria exatamente como se você estivesse achando o valor médio da variável. Qual é a sua variável em lucro? Qual é o valor médio do seu lucro? No caso, para isso ser favorável para o dono da roleta, é de se esperar que esse lucro médio seja negativo, ou seja, é de se esperar que você tenha um prejuízo. A questão de quanto? E vamos fazer esse cálculo. Como é que esse cálculo é feito? Para você achar o valor esperado, o valor médio, basta você calcular uma média ponderada entre o lucro e é como se os pesos dessa média ponderada fossem as probabilidades. Então você vai pegar a soma dos produtos das variáveis em questão pelas suas respectivas probabilidades. Então aqui vai ficar menos 5 vezes a probabilidade de ocorrer 3/8, somado com 1 vezes a probabilidade de ocorrer 3/8, somado com 5 vezes a probabilidade de ocorrer 5, que é 2/8. Então, nada me impede de, ao fazer esse cálculozinho, como é um cálculo bem simples, de manter o denominador, que é 8, e operar com os numeradores. Menos 5 vezes 3 é menos 15. 1 vezes 3, 3. E 5 vezes 2, 10. Se você somar 3 e 10, 13, menos 15 dá menos 2, menos 2/8. Se você dividir isso, você vai ter menos 0,25. O que isso quer dizer? Que, em média, o apostador tem um prejuízo de 25 centavos por cada vez que ele gira a roleta. Se o cara tem um prejuízo, o cara que gira, de 25 centavos, o dono da roleta tem, em média, um lucro de 25 centavos por cada vez que a roleta é girada. Isso quer dizer que, se eu fosse responder a última pergunta, qual o faturamento esperado em um dia em que a roleta foi girada 1000 vezes? Se cada vez que a roleta é girada, o dono da roleta ganha 25 centavos, então, em um dia que a roleta foi girada 1000 vezes, ele vai ganhar 1000 vezes 25 centavos. Ele vai ganhar, em média, por dia, R$250. Você imagina. Isso é um cara que está ali participando de uma roleta física, mas vamos supor que seja um jogo online na forma de roleta. Vamos supor que seja um site de apostas em que tem mais de 100 mil seguidores. Vamos admitir que desses 100 mil, 10 mil vão ficar envolvidos com esse jogo de roleta. Desses 10 mil, vamos supor que cada um deles tomou gosto pelo jogo e joga, em média, 50 vezes. Gira a roleta 50 vezes. Se você pegar 10 mil e multiplicar por 50, você vai ter exatamente 500 mil vezes que essa roleta é girada em um site de apostas. Então vamos fazer a conta. Se ela é girada por dia, em média, 500 mil vezes, e o cara ganha, o dono da roleta, o dono do site, 25 centavos por vez que ela é girada, então o cara vai ter um faturamento médio por dia de R$125 mil. Então você nota que esse cara ele não é nem tão ambicioso assim. Porque o apostador dele está ganhando, perdendo em média 25 centavos por vez que gira a roleta. Então ele não é tão ambicioso assim. Então vamos agora fazer a análise em cima do cara que é dono das rifas. Como foi lá o jogo da rifa? O jogo da rifa, repetindo para vocês, foi esse. O cara vendia 15 mil bilhetes. Cada um dos bilhetes vendido a R$10. Então, o que eu vou fazer? Esse é o mesmo procedimento. Eu vou calcular a esperança matemática. Então, como é que eu calculo a esperança matemática? Vamos lá. Qual é a variável envolvida no nosso problema? A variável envolvida é o lucro. É o lucro. Então, você tem ali 4 tipos de prêmio. E vou colocar aqui embaixo de cada variável a probabilidade dessa respectiva variável ocorrer. Probabilidade de ocorrer X.
Então vamos lá. Um dos lucros é o prêmio principal, 15 mil. Mas não esqueça, o cara que ganha 15 mil, ganhar um bilhete de 15 mil, antes ele comprou esse bilhete por 10 reais. Então, na realidade, ele está lucrando 14.990 reais. Então, você nota que apenas um dos 15 mil bilhetes tem esse prêmio. Então, a probabilidade dele ter esse lucro é de 1 em 15 mil. Então, tá aí. Vou fazer a mesma coisa com os demais prêmios. Outro prêmio é o quê? Um Apple Watch no valor de 4 mil, mas ele investiu 10 reais. Se ele investiu 10 reais e ganhou 4 mil, na realidade ele está tendo um lucro de 3.990 reais. Lembre-se que apenas um dos 15 mil bilhetes que tem esse prêmio. Então a probabilidade dele receber esse valor é 1 em 15 mil. Qual outro prêmio que ele tem? Ele tem um AirPod de quanto? 2 mil reais. Evidentemente, se ele ganhou esse prêmio, antes ele comprou o bilhete por 10. Então, na realidade, ele está lucrando 1.990. Você nota que eu estou botando como referencial a pessoa que está participando dessa rifa. Eu estou botando como referencial, não é o proprietário da rifa, é quem está participando, quem está comprando os bilhetes da rifa. Realmente, esse outro prêmio aí também só é um dentre os 15 mil bilhetes disponíveis. Então, a probabilidade é de 1 em 15 mil. Você tem aí o último prêmio, que é 500 reais. Mas não esqueça, se você ganhou 500, antes você pagou 10. Então, na realidade, você está ganhando 490 reais. Também apenas um dos bilhetes dentre os 15 mil bilhetes à disposição. Mas tem uma outra situação também. É que você pode muito bem não ganhar nada. Então, isso significa dizer que você perdeu 10 reais, os seus 10 reais investidos. E, se você não ganhou nada, a chance de você não ganhar nada é exatamente, pessoal, nos 14.996 bilhetes restantes. Claro que dos 15 mil bilhetes, 4 são premiados. Então, se 4 são premiados, é porque 14.996 bilhetes não são premiados. Então, a sua probabilidade disso vai ser 14.996 dentre os 15 mil bilhetes que você tem. O que eu vou atrás? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na roleta. Eu vou atrás do valor esperado. Então, eu vou multiplicar cada um desses valores pela probabilidade e vou achar o valor esperado. Para isso, como os cálculos aí, isso é a realidade, isso é a vida real, os cálculos aí vão ficar um pouco maior. Então, vamos usar como recurso uma calculadora. Vamos usar como recurso uma calculadora. Então, se eu usar aqui como recurso, pessoal, essa calculadora, vou fazer isso. Qual foi o primeiro valor lá que a gente tinha? A gente tinha 14 mil, não foi? 990. Então, vou digitar aqui na calculadora 14.990 e vou multiplicar isso aí pela probabilidade em questão. Qual a probabilidade? 1 em 15 mil. Então, vamos multiplicar pela probabilidade 1 dividido por 15 mil. Então, tá aqui. 15 mil, ponto, beleza. Vou somar agora com o valor do lucro do outro prêmio. O outro prêmio, meu lucro é 3.990, então vou digitar aqui 3.990 e vou multiplicar de novo pela probabilidade de receber esse lucro. É 1 em 15 mil, porque apenas um dos 15 mil bilhetes tem esse prêmio. Vou fazer a mesma coisa com outro prêmio. Qual é? 1.990. Então, vamos lá, vou pegar 1.990. O professor mesmo está recebendo 2 mil, mas ele pagou 10. Se ele pagou 10, ele está lucrando só 1.990. E vou multiplicar pela probabilidade disso ocorrer, que também é 1 em 15 mil. Assim eu estou colocando, 1 em 15 mil. Bacana. E o último prêmio, qual é? O último, é os 490, é o último prêmio, 490 reais. Então, vamos lá, os 490 reais. Então, eu vou somar aqui, ó, né? 490 reais. O professor é 500, não esqueça, o cara pagou 10. Se pagou 10, ele está lucrando só 490. Vou multiplicar pela probabilidade de receber esse prêmio, que é 1 em 15 mil. Tá aí, 1 em 15 mil. E o último é o investimento que ele fez. É se ele não ganhar nenhum prêmio. Se ele não ganhar nenhum prêmio, ele está perdendo completamente os 10 reais que ele investiu. Por estar perdendo, eu não coloquei mais 10, eu coloquei menos 10. Então, por isso que eu vou colocar aqui menos
10, que multiplica a probabilidade disso ocorrer. Lembrando, pessoal, que se são 15 mil bilhetes e 4 são premiados, é porque 14.996 bilhetes não são premiados. Então, a probabilidade disso ocorrer é 14.996 em 15 mil bilhetes que ele tem à disposição. Em seguida, eu vou realizar esse cálculo, vou ver quanto é que dá isso aí. Isso aí vai dar exatamente R$ 8,56. Por que negativo? Porque o cara que participa da rifa, em média, a cada R$10 que ele investe, ele está perdendo R$ 8,56. Então você nota que o dono dessa rifa ele é bem mais ambicioso do que o cara lá da roleta. Lá na roleta, o cara, cada vez que girava, estava perdendo em média 25 centavos por cada R$10 apostado. Aqui não. Por cada R$10 apostado, o cara está perdendo em média R$ 8,56. Então espero que vocês tenham entendido o chamado valor esperado ou esperança matemática. E aguarde os nossos próximos vídeos. E até mais, pessoal.